Não darás falso testemunho contra o teu próximo, é esse mandamento que o Senhor estabelece como o seu penúltimo mandamento. Esse mandamento é muito importante nesses tempos em que vivemos, não que nenhum deles deixe de ser, mas principalmente porque nós estamos vivendo um tempo em que fake news está na moda, notícias falsas virou uma febre. Nós estamos vivendo um verdadeiro fenômeno de fake news. Está na moda mais do que nunca. Na mídia social, na mídia oficial, aliás, mas principalmente causada pelo fenômeno das redes sociais. Como nas redes sociais todo mundo tem acesso, cada um pode colocar a bobagem que bem entender, imaginando enganadamente de que as redes sociais são um território sem lei. Há um grande equívoco sobre isso. Na verdade, tudo aquilo que nós postamos, nós somos responsáveis também perante a lei por aquilo que nós colocamos. Mas o fato é que muita gente não tem noção disso e acha que pode colocar aquilo que bem entender. E por conta disso, muitas falsas notícias circulam. Em outras palavras, muitos falsos testemunhos circulam nos nossos dias. Para você ter uma ideia, quando estava para ver o impeachment da presidente brasileira, foi feito um levantamento de que a cada 5 posts no Facebook sobre o assunto, 3 eram falsos. 3 faziam afirmativas que não tinham nenhuma ligação com a realidade. E o grande problema do fake news é que eles interferem diretamente na opinião pública, porque a maioria das pessoas não vai checar, não vai averiguar se a notícia que ele está lendo tem realmente algum fundamento. Para se ter uma ideia do quão grave é isso, em 2016, o dicionário de Oxford elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Em 2016, a palavra ou o termo pós-verdade foi eleita pelo dicionário Oxford como a palavra do ano, porque começou a ser usado em tão grande volume essas verdades, e quando eram questionados sobre, escuta, você está mentindo? Eles falam, não é mentira, é que nós estamos vivendo na era da pós-verdade. As pessoas não estão tão preocupadas com a verdade. O que eles querem dizer com isso, na verdade, é que os fatos têm menos relevância em influenciar a opinião pública do que os apelos emocionais. Então não importa se é mentira, o que importa é a intenção de mobilizar a opinião pública, o que importa são os apelos emocionais. Com base nisso, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na campanha do presidente Trump, ele pôde, por exemplo, afirmar categoricamente, sem demonstrar qualquer prova, de que Obama não era americano. E também, depois de eleito, ainda que Obama grampeou suas conversas, o que provou, pelo próprio serviço secreto, pelo próprio FBI, ser absolutamente falso, não havia nenhum fundamento. Mas como nós vivemos numa época de pós-verdade, como nós vivemos numa época de fake news, o presidente consegue se manter na função. Convém lembrar que em outras décadas, o que ele fez seria considerado tão grave que poderia custar o seu cargo. Porque, especialmente, você fazer uma falsa acusação contra o ex-presidente dos Estados Unidos é considerado algo grave. Mas vivemos em outros tempos. Vivemos em tempos em que, na verdade, a difamação não é vista, não assusta mais. As pessoas não estão mais tão preocupadas com isso. Mas esse é um problema antigo que tem relação com a natureza humana, tem relação com a nossa natureza contaminada pelo pecado, e a difamação, portanto, traz suas vítimas há muito tempo. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, nós temos vários personagens bíblicos que sofreram com a difamação, sofreram com o falso testemunho, dentre os quais, por exemplo, nós temos Davi. Davi jamais tentou forçar a conquista do trono.
Ele havia sido ungido para ser o rei substituto do rei Saul, mas ele nunca moveu um dedo contra o rei para tentar prejudicar e tentar tomar o trono. Deus prometeu, ele esperou que Deus providenciasse tudo e que Deus o colocasse no trono. Entretanto, uma difamação perseguiu Davi o resto da vida dele. E isso fica manifesto no momento em que, depois de reinar já com grande sucesso por muito tempo em Israel, um dia o seu próprio filho se revolta contra ele, e então, para evitar derramar sangue em Jerusalém, sangue dos seus próprios concidadãos e derramar sangue do seu próprio filho, ele prefere sair de madrugada com a sua corte, abandonar o palácio para evitar derramamento de sangue, para evitar uma guerra. Mas no caminho a Bíblia diz que ele passa próximo ao terreno de um homem chamado Simei. E Simei estava sabendo do levante que Absalão estava fazendo contra o seu pai. E ele sabia que a essas alturas Davi já não era mais o rei oficial, porque alguém havia dado um golpe. E nesse momento o Simei, que ficou calado durante todos esses anos de governo de Davi, agora, quando ele vê Davi saindo com o rabinho no meio das pernas, ele aproveita para xingar Davi, e ele faz justamente a difamação que que perseguiu Davi para o resto da sua vida. Ele acusou Davi de ter tomado o trono do rei Saul, o que era absolutamente uma mentira. À luz da Bíblia nós vemos isso. Mas enfim, Davi teve que conviver com isso, com essa difamação para o resto da sua vida. Uma outra personagem importante da Bíblia e que sofreu com difamação foi Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia não narra isso, mas foram encontrados artefatos arqueológicos, foram encontrados escritos em antigos, em grutas, em tabletes, aonde ali aparece uma menção a Maria, aonde ela é chamada de prostituta, em outras ela é chamada de adúltera, e conclui os arqueólogos que isso é por causa da história de que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Então, para os cristãos, isso é doutrina, nós entendemos sobre o nascimento virginal de Jesus, mas para o incrédulo, este mesmo milagre que Deus fez na vida de Maria também acabou sendo motivo de difamação para a vida dela, que ela teve que carregar por muitos anos. Nós temos a questão do falso testemunho também sendo usado contra Jesus, da difamação contra Jesus, que a Bíblia diz que para que ele pudesse ser julgado e condenado, tiveram que ser levantados testemunhas falsas para falar contra Jesus, e acusações falsas de que ele estava ameaçando destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, quando na verdade interpretaram totalmente errado o que Jesus tinha dito, porque Jesus estava se referindo ao seu corpo e aos eventos que haveriam de crucificá-lo, sepultá-lo e que culminaria com a sua ressurreição em 3 dias. Por isso ele estava se referindo ao seu corpo, dizendo: derrubem este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Mas isso foi usado também contra Jesus como difamação, como falso testemunho. Na verdade, Jesus sofreu com praticamente todos os pecados que são proibidos nos 10 mandamentos. Esses pecados foram contra Jesus. Jesus sofreu com as mentiras, Jesus sofreu com a violência, o assassinato, ele foi assassinado, e Jesus sofreu com praticamente todos a violação dos 10 mandamentos. Quando nós falamos deste tema sobre fake news, sobre difamação, sobre faltar com a verdade, nós precisamos saber de que isso toca exatamente numa das poucas coisas que é impossível para Deus. E aí você vai dizer, mas alguma coisa é impossível para Deus? A Bíblia não diz que Deus é o Deus do impossível, é verdade, ela diz. A Bíblia diz que Deus não é todo-poderoso, e todo-poderoso não significa aquele que pode tudo, é verdade. É esta a definição de todo-poderoso, Almighty. Entretanto, essas expressões, elas significam sobre
a enorme capacidade de Deus que ultrapassa qualquer outro ser. Ninguém se aproxima no poder e na capacidade de Deus, mas não significa literalmente que não haja coisas que sejam impossíveis para Deus. Porque a própria Bíblia afirma categoricamente que existe algo que Deus não pode fazer. E a Bíblia diz claramente em Tito 1:2 e Hebreus 6:18, Deus não pode mentir. Deus não pode fazer um fake news. Deus não pode difamar alguém, falar mal de alguém, inventar algo de alguém, porque Deus é simplesmente incapaz de mentir. De fato, a Bíblia apresenta Deus como o Deus da verdade. Ele é o Deus que se apresenta como a própria verdade, o fundamento de toda a verdade, o defensor de toda a verdade. Jesus mesmo se apresenta nas Escrituras como o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a verdade está ligada diretamente ao caráter de Deus. E nós vemos isso claramente por todas as Escrituras. Mas aqui nós vamos separar apenas 4 versos para que você verifique. Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32:4. A Bíblia diz que todos os caminhos de Deus são justos. Ele é Deus verdadeiro e sem injustiças. Portanto, a verdade faz parte da natureza do próprio Deus. No Salmo 100, versículo 5, a Bíblia diz que sua verdade, a verdade de Deus, dura entre todas as gerações. Em João 17:17, Jesus disse, tua palavra é a verdade. Portanto, a verdade é sinônimo da palavra de Deus. Nada do que está nas Escrituras é mentira, porque Deus só fala a verdade. Em João 18:37, Jesus disse para Pôncio Pilatos, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Portanto, Deus não pode se envolver com a mentira. E assim, quando nós mentimos ou damos falso testemunho, ou criamos falsas notícias, ou ajudamos a espalhar falsas notícias, nós na verdade estamos nos equiparando não ao caráter de Deus, mas sim ao do inimigo da nossa alma, como nós veremos mais adiante. O nono mandamento, ele tem uma importância imensa, porque ele mostra o supremo valor da verdade, justamente ao condenar a mentira. Nós podemos dizer que não darás falso testemunho contra o teu próximo, também significa não crie ou espalhe fake news contra as pessoas. Não crie ou espalhe fofoca contra as pessoas. Não crie ou espalhe mentiras contra quem quer que seja. É esta a proibição que está vigente no 9º mandamento. Não é apenas, quando nós olhamos as palavras que são usadas, dá a impressão de que este verso se aplica tão somente a você comparecer numa corte perante um juiz e você oferecer um falso testemunho contra alguém. Também implica nisso, mas na verdade vai muito além disso. Na verdade, o mandamento está falando contra qualquer notícia ou qualquer assunto que você espalhe sobre alguém que não seja verdade. Nós não temos o direito de fazer isso. Isto ataca diretamente a natureza do nosso Deus. A proibição deste 9º mandamento é sobre tudo aquilo que possa causar dano moral ou causar injustiça. Ou seja, o mandamento existe como prevenção contra danos morais e contra injustiças, para impedir que a injustiça prevaleça em qualquer situação. De fato, em Deuteronômio 19:15, abra a palavra de Deus para acompanhar junto comigo, Deuteronômio 19:15. Em Deuteronômio 19:15, Deus amplia o conceito do 9º mandamento
E aqui entra em maiores detalhes, e ali diz: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, estabelecido nas Escrituras Sagradas. Este mandamento de Deus, ele vai sendo repetido em todos os contextos das Escrituras Sagradas, inclusive do Novo Testamento, e entre eles nós podemos citar 1 Timóteo 5,19, onde Paulo instrui o seu discípulo Timóteo de que não se deve aceitar acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Ele está se baseando no mesmo conceito do nono mandamento e está, então, trazendo isso agora para o contexto eclesiástico. É interessante que, alguns anos atrás, eu fui vítima de uma série de difamações e um ser, que eu não vou usar nenhum termo pejorativo, apenas chamá-lo de ser, e nem identificá-lo, fez questão de escrever um verdadeiro documento e enviar para a sede aqui do Distrito da Aliança, com uma série de acusações contra a minha pessoa. Não somente eu, mas também envolvendo outros 2 pastores. E então o representante do distrito veio conversar comigo e ele me contou, eu não sabia, eu fiquei sabendo desse documento através dele. Então o pastor Harris Campbell chegou para mim e disse: o fulano de tal enviou esses documentos aqui fazendo acusações contra você. E eu deixei que ele explicasse. Então eu perguntei para ele: eu imagino que você está aqui porque você quer ouvir a minha defesa. Ele falou: não, você não precisa fazer defesa. E eu perguntei para ele: how come? Como que eu não preciso fazer defesa? Ele disse: porque a Bíblia diz que não se deve aceitar acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Somente esta pessoa está fazendo uma acusação contra você, por isso, nos baseando no princípio bíblico, nós automaticamente rejeitamos esta acusação. Graças a Deus por esse conceito bíblico e graças a Deus por estar servindo numa igreja, num ministério que leva a sério os conceitos bíblicos. O nono mandamento, ele influenciou as leis modernas que nós temos sobre difamação, calúnia e injúria. Como você vê, Deuteronômio 19:15 é um versículo das Sagradas Escrituras, mas parece que você está lendo, na verdade, um código penal, onde nós sabemos que num julgamento é preciso haver ou provas claras para incriminar, ou você precisa ter testemunhas múltiplas. O testemunho de uma única pessoa não é suficiente para acusar alguém. Exatamente porque existe tamanha similaridade com a Bíblia, porque, como eu disse e tenho repetido, na verdade a influência dos 10 mandamentos ultrapassa o contexto religioso. Ele influenciou diretamente toda a cultura ocidental que nós conhecemos, de maneira que todas as leis no Ocidente, elas têm sua base original nos 10 mandamentos. E por isso, então, nós vemos essa igualdade. Por isso que nos dias modernos existem leis que criminalizam a difamação, a calúnia e a injúria. É crime, não é apenas uma ofensa, é um crime punível por lei. Você pode ser preso por isso, ou você pode ter que pagar uma multa altíssima por isso, porque as próprias leis dos homens reconhecem a seriedade de você faltar com a verdade sobre o testemunho a respeito de alguém. E a razão da proibição nas leis humanas é porque entende-se que a verdade, a justiça requer a verdade. Não é possível prevalecer a justiça sem a presença da verdade. Não é possível haver justiça sendo satisfeita com base na mentira. É por isso que mesmo o criminoso, que seja de fato criminoso, ele tem direito a um julgamento onde todos os fatos sejam realmente apresentados. Nenhum criminoso pode ser julgado simplesmente pelo fato da sua fama. Tem que ser apresentado testemunhas, tem que ser apresentado provas daquilo que ele fez.
porque a verdade é essencial para que a justiça possa prevalecer. Não pode haver justiça quando a mentira faz parte. Por isso nós vemos que a calúnia ou a difamação, ela é uma agressão tanto ao ser humano, ao indivíduo, como é uma agressão à sociedade, porque ela impede a justiça de realmente ser estabelecida. Em Romanos 3,8, por exemplo, nós vemos Paulo claramente falando sobre a calúnia que ele mesmo sofreu. Romanos 3,8 diz assim: porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam que eu disse, vamos fazer o mal para que o bem aconteça. A condenação dos tais caluniadores é merecida. Então o próprio apóstolo Paulo foi vítima de uma calúnia, alguém saiu distorcendo o que ele disse, alguém saiu dizendo, colocando palavras na boca dele, e ele faz essa denúncia aqui em Romanos 3,8, dizendo que pessoas o haviam caluniado e que essas pessoas caluniadoras são dignas de condenação. Portanto, tanto a lei de Deus como a lei dos homens concorda que a difamação, a calúnia ou a injúria, que parece ser a mesma coisa, mas a lei separa as três coisas, são crimes graves contra a pessoa e contra a instituição da justiça. Em Êxodo 23, verso 1, 2 e também o verso 6, nós vemos mais detalhes das Escrituras abrangendo o 9º mandamento. Êxodo 23, 1, 2 e 6. Diz assim: ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio que faz essa declaração. Em outras palavras, não faça e nem repita aquilo que fizeram de maldade, sendo testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Em outras palavras, está todo mundo fazendo. A Bíblia diz, não importa, não acompanhe a maioria. Não importa se todo mundo está fazendo. É preciso nós entendermos que se 7 bilhões de pessoas acordassem amanhã dizendo que o sol não existe mais, que o sol se apagou, isso não tornaria isto um fato. Ou seja, ainda que a maioria, ou ainda que todos confirmem uma mentira, aquilo continuará sendo uma mentira. Portanto, a Bíblia diz, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Deus não vai aceitar a desculpa de que todo mundo está fazendo, por isso eu também fiz. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Olha só, tenha peito, tenha coragem de, nem que você seja o único a lutar por aquilo, e todos estejam contra, mas lute pelo que é direito, não lute simplesmente por causa daquilo que a maioria está apoiando, lute pelo que é correto, pela justiça. E também, não perverta a justiça para favorecer o pobre num processo. Olhe como a Bíblia é imparcial, olhe como Deus é imparcial. A Bíblia está, em outras palavras, proibindo da gente favorecer um pobre se ele estiver errado naquilo que ele fez. O fato dele ser pobre não serve de justificativa para o seu erro, é o que a Bíblia está estabelecendo. Portanto, não se pode favorecer um pobre num processo, não se pode favorecer um rico num processo, ou seja, você deve julgar pelos fatos e não pela pessoa em si. Não perverta, o versículo 6, não perverta o direito dos pobres em seus processos, e não se envolva em falsas acusações, e nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Então Deus dizendo aqui, não faça falsas acusações, especialmente falsas acusações que venham a colocar alguém em risco de aprisionamento ou ainda condenação à morte. É exatamente pelo fato de que entende-se que a natureza humana é extremamente falha,
que mesmo nos países onde existe a condenação de pena de morte, como nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa condenada à morte, ela vai levar muitos anos no corredor da morte para ser executada. A razão pela qual espera-se tanto tempo para que ela seja executada, apesar de ela já ter sido sentenciada à morte, é justamente pelo fato de que eles estão dando um tempo a mais para ver se surge a possibilidade de que inocente aquela pessoa e a justiça não esteja condenando à morte, então não execute alguém que seja inocente. Portanto, tudo isso fundamenta-se no princípio bíblico do 9º mandamento. Mentir, portanto, dar um falso testemunho, é um pecado que torna um homem não apenas moralmente indesejável, mas ele se torna também incompatível com o viver na sociedade. Porque como é que você vai conviver com uma pessoa mentirosa? Se ele vai comprar algo de você, você tem dúvida de negociar com um homem que é mentiroso. Se ele é quem está vendendo algo para você, você não vai querer comprar se você sabe que ele é um mentiroso. Você sabe que ele pode estar te vendendo gato por lebre. Portanto, uma pessoa mentirosa ou uma pessoa que dá falsos testemunhos, ele se torna não apenas uma pessoa que agride a santidade de Deus, mas ele se torna claramente uma pessoa que se torna uma ameaça para a vida social. Não se pode confiar num mentiroso e, portanto, tudo mais está comprometido. Portanto, fica evidente que o 9º mandamento, ele não é apenas um mandamento que condena o falso testemunho, a calúnia, o perjúrio, mas ele também condena a mentira como um todo. É o mandamento que se torna o fundamento para depois, ao longo da Bíblia, a própria mentira ser condenada nas Escrituras. E uma das razões pela qual a mentira é condenada é porque o pai da mentira é o diabo. Em João 8:44, abra comigo, por favor, a palavra de Deus, João 8:44. João 8:44. Num debate com os fariseus, Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade no diabo, não há verdade nele. Quando o diabo mente, ele fala sua própria linguagem, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, ele é o originador do falso testemunho, ele é o originador da falta com a verdade. Como nós vimos anteriormente, Deus é o Deus da verdade, ele é o fundamento da verdade. Não existe verdade que não proceda de Deus. Por isso Paulo diz que quando a verdade dos homens entrar em choque com a verdade de Deus, considere os homens mentirosos, mas Deus verdadeiro. Porque a verdade consiste da realidade de Deus e não da nossa realidade. Por isso aquilo que Deus diz é a verdade. Por isso a revelação das Escrituras Sagradas é a verdade que deve guiar nossas vidas e não as mudanças de lei, não a vontade da sociedade, não a democracia ou o que seja, ainda que a democracia seja bem-vinda, mas não é a democracia que deve nos governar, os nossos direitos morais, mas sim a verdade de Deus. Quando a verdade dos homens entrar em choque com a verdade de Deus, nós devemos automaticamente rejeitar a verdade dos homens. Quando a verdade dos homens se alinha com a vontade de Deus, a Bíblia diz que nós temos obrigação de obedecer à lei dos homens. Não temos, portanto, desculpa para violar a lei dos homens, porque a Bíblia apoia a obediência, a não ser quando entra em contradição com o mandamento de Deus. Porque o diabo é o pai da mentira, portanto, nós não nos associarmos à mentira, nós estamos nos tornando filhotes dele. Se ele é o pai da mentira
e ele é o grande mentiroso, né? Ele é o the great pretender, ele é o grande falsificador, quando ele se torna o proprietário da mentira. O pai da mentira significa não somente o originador, mas o dono, o inventor da coisa. Portanto, quem se utiliza da mentira, na verdade, está se tornando uma espécie de filhote, um pequeno diabinho. Está reproduzindo, na verdade, a natureza do diabo. Por isso, falar a verdade é repetir a natureza, é reproduzir a natureza de Deus. Mas quando nós faltamos com a verdade e começamos a fazer uso da mentira, nós, na verdade, estamos adotando parte da natureza que a Bíblia descreve como natureza satânica, não divina. Quando nós olhamos por que Jesus chama o diabo de pai da mentira, é simples, é só nós olharmos e vermos que a Bíblia mostra que o pecado entrou na humanidade pela primeira vez por causa de uma mentira de Satanás. Por causa de uma mentira. Deus tinha dito para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore da vida e do conhecimento, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. A serpente chegou e se aproximou de Eva e falou uma mentira deslavada. Ele sabia, ele tinha escutado o que Deus tinha dito, ele estava lá, ele está presente, ele sabe, ele ouviu o que Deus falou, mas ele disse, podem comer, porque vocês não morrerão. Com certeza absoluta, vocês não morrerão. E inventou outra mentira. Sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, o seu entendimento será aberto, os seus olhos serão abertos, e você será como Deus. Satanás sabia que não era verdade. Ele mentiu. E por causa desta mentira, ele induziu os primeiros seres humanos ao pecado. Por isso, Satanás é o pai da mentira no universo. Por outro lado, em contraste, em 1 João 4,6, a Bíblia apresenta o Espírito Santo pelo nome de o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Ele vai lidar com a verdade em todo o tempo. Interessante que Jesus diz que Satanás, ele desde o princípio não se apega à verdade porque ele não consegue lidar com a verdade. A verdade depõe contra ele, especialmente depois da crucificação e ressurreição de Cristo, onde a Bíblia diz que a realidade espiritual é que Satanás foi despojado dos seus poderes sobre a vida do cristão, ele não tem mais autoridade, não tem mais poder. A palavra despojado que foi usada significa que é a ideia de você ter uma arma da qual foi tirado a munição. Portanto, ele pode até blefar e continuar mentindo, mas a verdade é que ele não tem mais poder bélico contra a vida do cristão. Satanás só pode agir por meio da mentira e, portanto, ele só prevalece por meio da mentira, de acordo com Jesus. Porque ele sabe que se a verdade for colocada na mesa, ele não tem como prevalecer sobre a verdade. Por isso, ele é, então, o pai da mentira. Mas já o Espírito Santo, para lidar conosco, ele vai tratar sempre com a verdade. O Espírito Santo vai nos dizer mesmo aquelas verdades que nos doem, que a gente não gosta de ouvir. Para tratar conosco, o Espírito Santo não vai passar a mão na cabeça e dizer, não se preocupe do que as pessoas estão dizendo, você não é tão mal assim. Não, o Espírito Santo, na verdade, vai ser o primeiro a dizer e a te convencer do teu erro. O Espírito Santo é o primeiro porque ele só se sustenta na verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai dizer, é verdade, filho, aquilo que estão dizendo a você tem fundamento, porque realmente você é ruim. Realmente você não presta. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado para nos convencer também da justiça e do juízo. Ou seja, ele nos convence de que nós somos pecadores, para que nós possamos também ser convencidos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e então confessemos o nosso pecado, para que então nós possamos ser perdoados, purificados e transformados. É por isso que o Espírito Santo, ele sempre vai tocar na ferida. O Espírito Santo não vai negociar com a verdade. Pastores podem fazer isso. Pastores podem chegar e pregar somente aquilo que você quer ouvir. Pastores podem dizer somente aquilo que vai fazer encher a igreja. O Espírito Santo não.
O Espírito Santo jamais vai deixar de falar a verdade. Por mais que doa, ele vai mostrar a verdade. Quando Jesus estava para ser preso, ele disse, o Filho do Homem vai para Jerusalém, ali eu vou ser preso. Pedro se levantou e disse, de jeito nenhum, Jesus, você não vai, porque eu vou te defender, eu vou te proteger, eu estou disposto a lutar por você. E realmente estava, porque ele chegou a pegar uma espada para cortar a orelha de Malcolm. Mas o fato é que Jesus olhou para ele e disse uma verdade duríssima para ele. Falei, essa valentia toda tua, Pedro, não vai durar até de manhã. Porque antes que o galo cante, de hoje para amanhã, você vai ter me negado 3 vezes. Essa foi uma verdade duríssima que Jesus teve que dizer para Pedro. E a Bíblia diz que exatamente quando ele fala a terceira negação contra Jesus, quando eles estão perguntando para ele se ele é discípulo, ele diz, não conheço, não sei quem é o homem. A Bíblia diz que quando ele nega a terceira vez, Jesus que estava próximo, ali sendo julgado, sendo apresentado, Jesus se vira para Pedro e olha para Pedro exatamente naquele momento, como quem diz, viu como era verdade o que eu te falei, Pedro? Está doendo, não é? Aquela verdade foi uma dor que feriu Pedro profundamente. A Bíblia diz que ele saiu dali chorando amargamente. E a Bíblia diz que depois desse evento, depois da ressurreição, Jesus aparece na Galiléia e Pedro estava onde? Fazendo o quê? Estava no mar pescando. Mas Jesus não tinha dito 3 anos atrás para ele largar as redes e se tornar um seguidor? Por que ele voltou a pescar? Porque quando ele negou a Jesus, aquela verdade de que ele falhou com Jesus foi tão profunda, ele chorou tão amargamente, que ali ele desistiu do ministério. Ali ele entendeu que ele não servia para ser um seguidor de Jesus, ele não servia para ser um discípulo de Jesus e, portanto, ele volta a ser pescador. Mas Jesus confronta ele de novo com a verdade. Perguntando agora a Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz, você me ama para valer? Ele diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele te pergunta uma terceira vez, Pedro, você me ama? Jesus faz questão de perguntar uma vez para confrontar agora com uma nova verdade, a realidade das 3 verdades que aconteceram da negação. 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes Jesus pergunta para ele, você me ama? Porque agora eu quero que você confirme. Porque diante dos homens você me negou. Agora eu quero que você confesse que você me ama, Pedro. E quando Pedro confessa pela terceira vez, Senhor, tu sabes de todas as coisas. É quando Jesus então fala da verdade que agora Pedro precisa ouvir, que ele não se sente preparado para ouvir, ele não se sente qualificado para ouvir, mas é a verdade que Deus tem para a vida dele. Deus diz, apacenta minhas ovelhas, você está pronto. Pode ir apacentar as minhas ovelhas. Pode largar as redes de novo, Pedro. Volte a ser o pastor que eu te chamei para ser pastor. Porque a verdade sobre você é que, apesar de você ter me negado, você não vai permanecer derrotado, porque a minha graça, a minha misericórdia é maior. Eu morri na cruz exatamente para perdoar pecados como os teus. Portanto, é mentira de Satanás que você está derrotado. É verdade que você me negou 3 vezes, mas é mentira do diabo que o teu pecado agora te determina a vida que você tem que viver. Não é mais verdade isto, porque Jesus agora nos oferece a verdade dos céus. E a verdade dos céus é a verdade de Deus, que é a verdade verdadeira. A mentira, ela entra não somente ela é apresentada como a natureza do próprio diabo, e ao mentir nós estamos, na verdade, nos tornando semelhantes a Satanás, mas a Bíblia também apresenta em 1 Timóteo 1, 9 a 10, o pecado da mentira e da difamação numa lista de pecados gravíssimos. Ali aparece a mentira numa lista junto com pecados de homicídio, imoralidade sexual e sequestro. Olha só, para você ver como trata-se de algo seríssimo que Deus está tratando, na verdade, neste mandamento.
Um dos grandes perigos da mentira é que a mentira, além dos danos que ela causa para os outros, ela se torna um dano para a própria pessoa. A pessoa vai ficando com fama de mentirosa. O problema é que a mentira, ela vicia. Você sabia disso? Você conhece pessoas que mentem sem precisar? Você já viu pessoas assim? A pessoa inventa a história e não tinha necessidade. É porque ela foi se acostumando a dar desculpas e inventar mentiras por causa dos seus erros, que agora ela começa a mentir mesmo sem precisar. Ela conta histórias e isso vai se tornando um caso patológico, você sabia? Que a pessoa ela pode evoluir para um quadro clínico de mentira. É chamado de mitomaníaco. Mitomaníaco é a pessoa que ela é doente pela mentira. Ela tem compulsão para mentir. Ela não consegue sobreviver sem mentir. Todo um quadro que é provocado exatamente porque a pessoa desobedece o princípio do 9º mandamento. O interessante da mentira é que a mentira é um pecado que nunca está sozinho. A mentira, na verdade, sempre funciona como um anexo a outros pecados. Ou ele é um preparatório para outros pecados que estão para ser cometidos, ou ele é usado como cover, como proteção sobre o pecado que já foi cometido. Quando a pessoa mente, a própria mentira já é um pecado. Mas o fato é que quando a pessoa mente, ela está mentindo para preparar alguma coisa ou para ocultar um pecado que já foi realizado. Por isso, a mentira ela vai se tornando apenas a ponta do iceberg. É por isso que um personagem da história da igreja primitiva disse que aonde há mentira nos lábios, há o diabo no coração. Porque quando a mentira chegou nos lábios, é porque Satanás já entrou no coração faz algum tempo. A mentira, na verdade, começa a ser o sintoma de algo muito maior. E é exatamente isso que nós vemos Pedro dizendo a Ananias e Safira, quando eles mentem ao apóstolo Pedro sobre a venda de um terreno, uma doação que eles estavam fazendo. Eles não precisavam ter inventado aquela história, fizeram para criar uma imagem pública falsa, era uma espécie de fake news, de autopromoção. E naquele momento o Espírito Santo revelou a Pedro, o Espírito da verdade revelou a mentira que estava sendo contada a Pedro, e Pedro disse: Ananias, por que você deixou que o diabo enchesse o teu coração e você mentisse ao Espírito Santo? Portanto, a mentira é o resultado de um coração que Satanás já está, na verdade, enchendo, já está trabalhando, já está tendo campo para trabalhar nesta vida. Nós vemos exatamente que quando Absalão, antes dele tomar o poder, ele mentiu a Davi, o seu pai, dizendo: eu vou até Hebrom para pagar votos que eu fiz ao Senhor, e na verdade ele estava indo justamente para lá aliciar os homens para ele fazer o golpe contra o seu próprio pai. Portanto, vemos claramente que a mentira, ela sempre está precedendo algum pecado, não que a mentira não seja já um pecado, ou está cobrindo um pecado que já foi cometido. Quando falamos da mentira, entramos evidentemente no campo da questão do poder destruidor da língua, do poder destruidor das palavras, das nossas palavras. O perjúrio ou a falsa acusação, o falso testemunho na lei mosaica, ela podia ser passível de pena de morte. Você dar um falso testemunho numa corte, você podia ser condenado à pena de morte. Por quê? Porque a Bíblia dizia o seguinte, que a pena para quem mentisse dando um falso testemunho numa corte, era que ele deveria sofrer a mesma pena da pessoa sobre quem ele estava mentindo, sobre a pessoa que ele estava acusando. Então, se aquela pessoa, a acusação fosse uma pena de morte, ele então poderia ser condenado à morte por ter mentido. Para você ver a gravidade com que Deus trata isso, porque de fato, e na Bíblia nós vemos que a pena de morte, ela é principalmente quando você tira a vida de alguém, então a pena de morte ela é instituída.
Por isso que o ato de você simplesmente difamar alguém, de você inventar histórias sobre alguém ou difamar alguém, você está, na verdade, praticamente destruindo essa pessoa. Existem pessoas que tiveram sua reputação completamente destruída e nunca mais conseguiram se levantar. Você deve se lembrar de um caso que aconteceu uns 10 anos atrás ou mais no Brasil, sobre um casal de japoneses que eles eram donos de uma creche, se não me engano, ou uma escola para crianças, e ali surgiu, foi feito acusações de que aquele homem, eles tinham abusado sexualmente das crianças. E aquele homem foi julgado e acabou que não se encontrou nenhuma prova sobre isso. Anos mais tarde, eu assisti uma entrevista com aquele casal e ele contou o resultado daquilo, de que aquilo foi uma difamação que nunca foi provada, quem difamou jamais conseguiu apresentar qualquer prova, mas ele disse, só que aquilo acabou com a minha vida, acabou. Ele fala, a minha esposa, a saúde dela acabou-se por completo como resultado de tudo aquilo que nós passamos. Financeiramente, nós nunca mais nos erguemos. Nós perdemos tudo que nós tínhamos por conta daquela difamação, por conta daquela mentira. Existem pessoas que foram levadas ao suicídio por conta de uma mentira, por conta de uma difamação que foi levantada contra aquela pessoa e a pessoa não conseguiu superar e, sendo fraco, acabou tirando a própria vida. O livro de Provérbios trata amplamente sobre a questão da mentira, sobre a questão do falso testemunho, e o livro de Tiago reservou um capítulo inteiro só para falar do mal da língua. Um capítulo inteiro, e ele não usa termos nada suaves para falar a língua. Ele diz que a língua é inflamada pelo próprio fogo do inferno. Ele diz que a língua tem o poder de destruição, assim como uma pequena chama pode incendiar uma floresta inteira e um pequeno leme pode mudar a direção de um transatlântico. Ele diz assim, a língua pode trazer destruição. Ele diz que a língua humana é cheia de peçonha, cheio de veneno mortal, porque tem o poder de destruir vidas. Por isso a Bíblia não trata de uma maneira leve este assunto. Ainda que fake news estejam na moda, ainda que pós-verdade seja um termo que aparece hoje no nosso dicionário, Deus não trata isso de maneira suave, porque Ele sabe dos severos problemas que isso pode causar às outras pessoas. A língua, portanto, é apresentada nas Escrituras como um instrumento que pode ser um instrumento a favor da malignidade, pode ser um instrumento a favor de Satanás, pode ser uma verdadeira arma nas mãos de Satanás. Mas quando falamos de difamação, a Bíblia diz, não darás falso testemunho. Mas e se o testemunho for verdadeiro? Se o que a pessoa fez realmente for verdade? Então eu posso sair dando com a língua nos dentes? Não necessariamente. Porque mesmo os erros reais que nós vemos uma pessoa cometendo, desde que nós estejamos falando de crimes, é claro, nós não necessariamente temos que sair por aí destruindo a vida das pessoas. Você não erra? Você também não poderia ter caído nos mesmos erros ou em erros até piores? Você gostaria que fosse feito isso com você? É por isso que esse mandamento, ele invoca aquilo que é chamado de Golden Rule, ou o mandamento, o regulamento de ouro das Escrituras Sagradas. Você sabe qual é? É o seguinte: faça para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Faça para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Então, mesmo no caso de situações onde você sabe que é verdade, mas nós não temos como cristãos que sair por aí espalhando notícias. Nós temos que saber usar a nossa palavra, nós temos que saber usar o nosso conhecimento e aquilo que nós temos sabedoria
para o benefício, nunca para o mal. Nós temos que aprender a usar as palavras para edificar, para socorrer, para incentivar as pessoas, nunca participando da destruição de alguém, ainda que a pessoa realmente tenha pisado na bola, ainda que a pessoa realmente tenha errado. Nós não temos que sair por aí condenando as pessoas. Por isso, o pecado da fofoca é um pecado que se enquadra dentro do 9º mandamento. Porque a fofoca nada mais é do que você ser cúmplice da mentira ou da difamação. A fofoca é simplesmente você ir levando adiante aquilo que alguém falou, seja mentira ou seja verdade. Mas é uma verdade, se for verdade, é uma verdade que não interessa de você estar participando da divulgação. Por isso, Provérbios 6, 16 a 19, nos traz esse alerta de Deus. Provérbios 6, 16 a 19. Veja o que a Bíblia tem para nos dizer. Todos acharam? Diz assim: o Senhor odeia 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. Olhos altivos é o primeiro que o Senhor odeia. Língua mentirosa é a 2ª coisa que Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente é a 3ª. O 4º é o coração que maquina pensamentos perversos. O 5º é pés que se apressam para correr para o mal. E o 6º é a testemunha falsa que profere mentiras. A Bíblia diz claramente, Deus odeia isso. Mas o que significa a expressão 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina? Isso faz parte da poesia hebraica. A poesia hebraica, ela trabalha com contraste, não com rima, e ela trabalha com esta fórmula. Quando diz assim, 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina, significa que a 7ª, ela tem o potencial de todos os outros 6. E por isso Deus abomina aquela 7ª coisa. E qual é a 7ª coisa que Deus abomina? A 7ª coisa é o que semeia contenda entre os irmãos. Porque aquele que semeia contenda entre os irmãos, ele tem olho altivo, a sua língua é mentirosa, as mãos dele estão ajudando a derramar sangue inocente, ainda que não esteja matando fisicamente, está destruindo uma vida. O coração da pessoa que semeia contenda entre os irmãos, maquina pensamentos perversos, por isso ele está inventando mentiras. Os seus pés se apressam para o mal, e ele é testemunha falsa, que fala de coisas que não são verdadeiras, e ele, com isso tudo, ele gera contenda entre os irmãos. Portanto, a fofoca, aquilo que possa trazer divisão, aquilo que possa lutar contra a unidade do povo de Deus, deve ser condenado severamente. As nossas palavras valem ouro, é por isso que Deus estabelece o 9º mandamento. Deus quer que você use a sua boca, use as suas palavras para trazer vida, para trazer apoio, para trazer incentivo, não para destruição. A Bíblia diz que, como maçãs de ouro em uma bandeja de prata, assim é a palavra dita no momento certo. Olha só, está dizendo, imagine que cena linda, maçãs feitas de ouro numa bandeja de prata. Quanto vale um negócio desse? Ele está dizendo, assim é o valor de uma palavra, uma simples palavra, mas dita no momento certo, que ela pode transformar uma vida para sempre. Portanto, as nossas palavras, elas devem ter um peso importantíssimo como cristãos. De fato, Jesus disse em Mateus 5, 33 a 37. Leia comigo Mateus 5, 33 a 37. Jesus disse, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma,
nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure nem pela tua própria cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Jesus não sabia o que as mulheres iam inventar agora, né? Nesses nossos tempos. Antes, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do diabo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele falou, no Velho Testamento está escrito que você deve jurar e não jurar falsamente. Mas Jesus está dizendo, mas eu estou elevando isso para uma categoria muito maior. Na verdade, você não deve jurar de jeito nenhum. Porque, na verdade, cada palavra sua já deve ser um juramento. Como cristão, como um filho de Deus, uma filha de Deus, cada palavra sua tem que ser verdadeira. Então você não tem necessidade de jurar, porque se você disse sim, então é sim. Se você disse não, então é não. E acabou. O que passar disso não vem de Deus, vem do maligno. Qualquer coisa diferente disso vem de Satanás, não vem de Deus. No Salmo 15:1, o salmista já perguntava, Senhor, quem habitará no seu santuário? Ou seja, quem irá para o céu? Uma linguagem que ele está usando para dizer, quem é que vai entrar no céu? Quem é que vai morar no teu santo monte? E ele mesmo responde, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, e que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Quem assim procede, nunca será abalado. Então, quem é que vai para o céu? E quem é que não vai para o céu? É só ler o Salmo 15:1. E nisso você vê que somente nesses versículos, pelo menos 3 vezes, foi tratado sobre o assunto direto da quebra do 9º mandamento. Na lista que ele fala de quais são as características de quem vai morar no céu, ele mostra exatamente que são aqueles que não vão violar o 9º mandamento. Não vamos falar mentira, não vamos injuriar as pessoas. Em Mateus 12, 33 a 37. Mateus 12, 33 a 37. Jesus disse, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Porque por tuas palavras você será absolvido, e por tuas palavras você será condenado. Portanto, Jesus está mostrando o potencial das palavras e está mostrando que a pessoa que mente é porque o coração dele já está cheio de mentira. Porque uma árvore boa não vai produzir um fruto mau. Portanto, o mentiroso é uma pessoa de caráter deplorável, porque o fruto dele é mau, significa que a árvore é má. O caráter dele é mau. Por isso, isso deve passar longe da nossa vida como cristãos. E finalmente, em Filipenses 4:8, Paulo nos dá a orientação sobre aquilo que nós devemos falar ou deixar de falar. E ele disse, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que você deve falar, é nisso que você deve ocupar o seu pensamento e as suas palavras. Há alguma coisa boa? Existe alguma coisa justificável para eu falar isso? Eu preciso realmente comunicar isto que eu soube para mais alguém? Ou devo guardar somente para mim? Porque a Bíblia diz também que o amor tem o poder de encobrir uma multidão de pecados.
Ou seja, por mais que o meu irmão realmente errou, nem por isso, porque ele realmente fez algo errado, não necessariamente eu tenho que sair por aí agora falando para as pessoas, porque eu penso, bom, a Bíblia diz que eu não devo dar testemunho falso, mas o que ele fez é verdade, então eu posso falar. Não, porque a Bíblia está dizendo que se você amar, aquele amor pode ajudar a cobrir uma multidão de pecados e ajudar a transformar uma vida.